Pessoal, Kylian Mbappé tá de saída do PSG. Essa informação, ela ainda não é totalmente oficial, mas ela é oficiosa. A gente sabe que vai ser anunciada a saída de Kylian Mbappé do PSG. E o destino, senhor Vítor Sérgio Rodrigues? Parece ser aqui na capital espanhola finalmente, né? Só faltava essa novela essa série, né? Não é nem novela, essa série de 4 temporadas, terminar nessa temporada e terminar com ele fora do Real Madrid, que aí seria realmente um dos maiores plot twists da história das séries. Já tivemos o encaminhamento de que ele não fica em Paris e agora tudo leva a crer que ele vai para o Real Madrid. Tudo leva a crer. Tem aí a sedução, o poder midiático da Premier League, mas eu não sei se é isso que estaria seduzindo o Kylian Mbappé. Então acho que é isso, né? Então acho que a gente pode trabalhar hoje. Já sabemos que ele não ficará no PSG, é uma definição. É aquele, nas séries, né? É o início do fim. O início do fim é que nós já sabemos na série que ele não fica no PSG. E agora é saber o destino. Será que ele vai surpreender de não ir para o Real Madrid? A gente acha que não, tanto é que estamos fazendo esse vídeo aqui, né? Exatamente. Esse vídeo é para tentar entender como é que Kylian Mbappé encaixaria neste Real Madrid, que é um time que já está passando por uma transição e a gente já tem jogadores com muito tempo de contrato, né? E jogadores que já entregaram muito ao time e que parece que a base desse Real Madrid ela não vai mudar muito para a próxima temporada. Mas a chegada de uma peça do tamanho de Kylian Mbappé pode sim fazer o Real Madrid mudar bastante a sua forma de jogar, ou pelo menos nos dá a entender que pode mexer em algumas peças que nessa temporada estão parecendo fixas, né, VS? Tati, você que tá aí tão perto, você se lembra quando foi a última vez, tirando essa temporada, logicamente, que o Real Madrid não jogava no 4-3-3? Então, eu tô tentando, na minha memória, recuperar isso, mas eu não consigo encontrar. Não consigo encontrar. Pelo menos dessa era moderna que a gente acompanhou tão de perto, o time sempre teve um camisa 9, sempre teve a camisa 9 titular, né? Não era um cara que tava no banco e entrava de vez em quando, não tinha essa referência. Isso. E sempre jogou no 4-3-3, né, VS? Então, talvez a gente vá voltar lá para a segunda geração dos Galácticos, lá a segunda, quer dizer, a primeira geração dos Galácticos, mas a segunda parte, que jogavam Raul e Ronaldo na frente, né? Então, assim, jogavam com uma dupla de ataque. Então, há muito tempo o Real Madrid jogava no 4-3-3. Aí, primeiro saiu o Cristiano Ronaldo, depois saiu o Bale, depois saiu o Benzema. E aí, na falta de um centroavante, o Ancelotti mudou para uma espécie de um 4-4-2, Rodrigo e Vinícius jogando como uma dupla de ataque, não como pontas. Então você já tem aí uma mudança radical, né? Você já tem aí uma mudança grande em relação a 15 anos, talvez, de Real Madrid. E aí agora que você está começando a se acostumar, você está começando a se adaptar, você pode ter uma outra mudança para a chegada do Mbappé. Então, num espaço de uma temporada, de um pouquinho mais, né? Você vai ter duas grandes mudanças. Sair do 4-3-3 para jogar num 4-4-2, que normalmente é um losango, até pela forma como o Bellingham chegou, para depois jogar com uma dupla de ataque com uma super estrela, com um superstar. Então, assim, são muitas mudanças. Por isso que a chegada do Mbappé, ela traz ali uma série de questionamentos, não da qualidade dele, né? Se você tiver a chance de ter o meu Mbappé, eu acho que você tem que ter, mas principalmente da fórmula de encaixe que o Ancelotti tem que ter. Se ele quiser voltar ao 4-3-3, ele tem elementos para isso. Mas você vai pedir do Mbappé que ele jogue como um 9 muito característico. Se ele quiser continuar com esse 4-4-2, ele vai ter elementos também, mas aí talvez ele tenha que tirar do time, ou ele tenha que desequilibrar um pouco o time, do ponto de vista de com e sem bola, ou talvez ele tenha que tirar uma estrela do time, e que aí acho que nesse momento, pelo menos hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, no meio de fevereiro,
pelo menos hoje a gente estaria projetando que seria o Rodrigo, né? Então, assim, são situações complicadas, são situações que a gente tem muito que debater nesse vídeo. Exatamente. Primeiro é a questão do posicionamento do Mbappé, né? Eu acho que esse é o ponto número 1. Pelo menos pelo que eu tenho identificado do PSG, desde o final do ano, o Luiz Henrique estabeleceu ele como 9 do PSG. Então, ele está jogando de 9. Assim, a gente não está mais vendo o Mbappé, pelo menos no PSG. Quero até ver como é que vai ser o Mbappé na seleção francesa, se ele vai ser o 9 ou se ele vai ser o ponta esquerda, porque pode ser que ele entenda que ser o finalizador, ser o cara do último toque na bola, potencialize ainda mais os números dele, porque ele é um grande finalizador, e de repente ele entenda que na seleção ele possa dar esse passo também, que ele tá dando no PSG, não sei, mas ele já não é aquele ponta esquerda que ele era até o ano passado, né, VS? Então, a gente tem, assim, alguns questionamentos aqui, que quando você fala do PSG, do Mbappé no PSG e do Mbappé na seleção francesa, você tem dois componentes em que ele tem uma ascendência muito grande, né? Ele tem uma ascendência gigante ali dele jogar onde ele basicamente quiser, né? Então você tem esse ponto. De fato, o PSG começou com o Mbappé à esquerda, o Dembélé à direita e o Kolo Muani na frente. O Kolo Muani fez um começo de temporada terrível, muito ruim. E aí a gente viu a partir até meio que do fim da fase de grupos, né? Acho que essa marca é mais ou menos do fim da fase de grupos. A gente ver jogar. Quando o Kolo Muani jogou, ele jogou aberto à direita no lugar do Dembélé que se machucou, com o Mbappé mais centralizado e com o Barcola, que veio do Lyon, fez o gol, inclusive o segundo gol no meio de semana aí contra a Real Sociedad. A gente viu o Barcola sendo titular da ponta esquerda. E aí fica aquela questão, caramba, o Mbappé encheu o saco porque queria um centroavante, aí trouxe o Gonçalo Ramos, trouxe o Kolo Muani, e quem tá jogando de centroavante é o Mbappé. Mas ele joga de centroavante com uma liberdade muito grande, né? Ele faz o que ele quer, basicamente. Então, se ele quiser cair na esquerda, ele vai cair. Se ele quiser cair na direita, ele vai cair. Se ele quiser ficar na área, se ele quiser voltar. Então, eu não sei. Na seleção francesa, é a mesma coisa. Ele vai jogar onde ele quiser e o Deschamps vai preparar tudo do jeito que ele quiser. O Giroud vai fazer as coisas do jeito que ele quiser. Então, essa é uma questão. No Real Madrid, eu não sei se ele vai ter tudo isso, né? Então, eu acho que em parte mas efetivamente ele tem jogado, ou pelo menos ele começa na posição de 9. E aí, se a bola chega no pé dele, ele continua na posição de 9. Se a bola tá difícil chegar, como foi no segundo tempo do jogo com a Real Sociedad, ele se movimenta um pouco mais e aí participa um pouco mais do jogo, como foi no segundo tempo. Resta ver como vai ser no Real Madrid. Em caso de o Mbappé pintar no Real Madrid, e se ele entender que a função dele, a posição dele pode realmente ser o 9, eu acho que facilita a vida para o Ancelotti. Porque é a posição que o Real Madrid não tem. E o Real Madrid nos últimos anos se acostumou a jogar com esse cara. E é uma posição de 9 na qual hoje o Mbappé tem que, no PSG... Na seleção francesa eu acho que nem tanto, porque ele tem o Griezmann, que faz muito bem isso, que é conectar o meio de campo e a defesa com o ataque. Mas talvez no PSG ele tenha que fazer esse trabalho. No Real Madrid ele não precisaria fazer isso porque tem o Bellingham. Então, se ele decidir, e se o Ancelotti enxergar que ele é o 9, acho que facilitaria a montagem do time, porque voltar, no meu entendimento, ao 4-3-3, e aí os sacrificados não seriam atacantes e sim meio-campistas. E aí... então, tem um ponto aí que é o seguinte, o Bellingham galáctico de agora, ele é um Bellingham que a movimentação dele, o espaço que ele tem atuado, é o espaço onde o Mbappé, quando no PSG ele começa a se movimentar, o Mbappé ocupa ali. Então, por exemplo, o Bellingham tem jogado de camisa 10, né? Na maioria dos momentos. Quando o Mbappé
sai da área, que ele tá vendo que o jogo do PSG não tá funcionando, ele sai da área, ele trabalha exatamente na área de campo onde hoje o Bellingham tá jogando. Então isso poderia ter ali alguma sobreposição do Bellingham com o Mbappé. Aí você teria que passar o Bellingham, talvez nesse aspecto. A gente tem a imagem disso, né? Não temos a imagem, mais ou menos? Acredito bota que temos. Então vamos lá. Ó, de como é que ficaria o Real Madrid num 4-3-3 com os dois. 4-3-3, poderia ser isso. Aí você traria o Bellingham para funcionar como mais ou menos o Modric jogou a maior parte do tempo no Real, né? Como é que era o Real da Tríplice Coroa, dos 3 campeonatos? Era o Camavinga, era o Casemiro ficava no lugar. Nesse cenário aí, o Camavinga ficava, o Casemiro ficava onde está o Camavinga, à direita ficava o Modric, à esquerda ficava o Kroos. Então, estava ali, né? Seria isso aí. Só que essa posição do Bellingham é diferente da posição que o Bellingham jogou a maior parte do tempo na atual temporada, né? Então, assim... mas ele jogou ali, Vess, e ocupou isso porque não tinha um 9. Claro. Se ele tivesse um 9, eu Sim. acho que ele não atuaria ali. Ele atuaria um pouco mais recuado. Então, mas eu acho que sim. Eu acho que era onde ele jogava, por exemplo, no Borussia Dortmund, né? Isso. Exatamente. Uhum. Então, assim, você mudaria a posição do Bellingham e colocaria o Mbappé. E aí, só ajustando para ver quando o Mbappé se movimentasse, o que iria acontecer. Nesse aspecto aí, a gente está desconsiderando o Kroos renovar, né? E a gente está desconsiderando o Tchouaméni reserva, mas que você poderia trocar. Se você trocar o Camavinga pelo Tchouaméni, nessa imagem que a gente está vendo aqui, não faz tanta diferença, né? Seria trocar um pelo outro. O Tchouaméni é um volante um pouco mais preocupado com a parte defensiva, ele não é tão destemido e criador como o Camavinga. Mas os dois, em teoria, poderiam jogar nessa posição, né? Perfeito. Assim, então, os dois poderiam. Seria e o Kroos tá fazendo isso hoje. Hoje... Poderia ser o Kroos se ele renovasse, né? A gente Exatamente. não sabe o que ele vai fazer. Então poderia ser. Então esse seria o primeiro cenário. Desafios desse cenário para mim. O Bellingham se readaptar a fazer esse papel, que hoje não é o que ele faz. E a outra, o Mbappé meio que comprar a ideia de ser efetivamente o 9, né? Porque hoje ele está começando os jogos ali, mas ele tem tanta liberdade, ele tem tanta então acho que seria isso. No mais ali, Camavinga ou Tchouaméni depende da ideia do treinador ou depende também do cenário de jogo. Algum jogo pode ser que ele prefira o Tchouaméni, outro prefira o Camavinga e tudo. E acho que seriam esses os desafios. Você acha que isso aí é plenamente possível? A sensação que eu tenho daqui, VS, é que o Real Madrid tá, nessa temporada, por não ter um 9, o Ancelotti tá potencializando a questão da movimentação dos atacantes e meio-campistas desse time. A gente já viu nessa temporada, por exemplo, o Real Madrid chegar defendendo uma linha de 5 com o Valverde entrando no meio da defesa, com o Rodrigo se colocando quase de meio campista para defender e com o Vinícius Júnior desarmando jogadas no meio de campo. Eu não tinha visto isso até agora. Então o Ancelotti está potencializando os seus jogadores para estarem em mais lugar e fazerem mais coisas e essa conversa entre eles ser algo um pouco mais dinâmico. Quando o Vinícius Júnior se lesionou, o Ancelotti tinha colocado o Bellingham ocupando praticamente toda essa região central que a gente estava falando e pisando muito na área. Quando o Vini voltou da lesão, ele escorou o Bellingham do lado do Vinícius para os dois poderem conversar muito. E às vezes a gente via muito o Rodrigo e o Vinícius trocando de posição, inclusive para pisar muito na área, porque não tem um 9. Então eu acho que essa mobilidade toda, ela pode fazer com que o Mbappé aceite mais ser o 9, caso ele, né, e caso o Ancelotti o veja como esse 9. Porque hoje já não tá todo mundo numa posição tão fixa. Tá todo mundo meio que fazendo tudo, meio que se movimentando muito mais, dando esse dinamismo. Então, não necessariamente, se o Ancelotti escolher ou decidir, caso o Mbappé chegue, que ele vai ser um 9, ele vai ser um 9 de área.
Ele vai ser um 9 ocupando aquela posição que o Bellingham estava ocupando nessa temporada, que vai ser pro Mbappé, mas não necessariamente ele tá obrigado a ficar dentro da área e ser a referência. O Rodrigo pode fazer algo isso, próximo, o Vinícius pode fazer isso. Seria algo próximo do que o Real esperava do Benzema. Especialmente o Benzema pós saída do Cristiano Ronaldo. Exatamente. Do próprio Cristiano Ronaldo, quando jogava no trio BBC mais pro final, ele e o Benzema trocavam muito de posição. Sim, com certeza. Né? Então, o Cristiano entendeu naquele momento que se ele tivesse mais dentro da área, ele marcaria mais gols. Então, também é um entendimento do Mbappé, e eu acho, VS, que se o Luiz Henrique tá conseguindo fazer isso com o Mbappé, eu acho que o Ancelotti vai conseguir, caso ele queira. Caso seja uma necessidade pro Real Madrid. Porque o Mbappé é um cara que tem uma finalização absurda. Ele vai fazer... se ele já tá fazendo gol no PSG, imagina no Real Madrid com toda essa galera aí passando a bola pra ele. Embora o poder de construção do Mbappé, ou a capacidade de associar o jogo do Mbappé seja menor que a do Benzema, né? O Benzema faz isso melhor do que o Mbappé. Né? Acho que... mas aí eu acho que tu tem as pernas do Bellingham pra ajudar nessa construção e nessa costura, né? Pode ser. Caso o Real Madrid volte pro 4-3-3, VS, mas não é a única opção. Não é a única opção. A gente preparou também uma outra imagem que a gente vai colocar aí, que aí tem um perfil que acaba sobrando pro Rodrigo, né, o Tati? Seria mais ou menos o meio-campo que tem hoje, e aí a gente tem uma questão aí de o Kroos renovar ou se aposentar, né? Só tem essas opções, né? Só tem essas duas opções. O Kroos ir jogar em outro clube tá descartado. Não vai. Tá. Então, ou o Kroos se aposenta ou ele joga mais um ano. E o Ancelotti tem feito nessa temporada aquilo que ele fez com o Pirlo no Milan, né? Ele coloca o Toni Kroos de primeiro volante e do lado dele, 2 jogadores com uma saúde privilegiada, né? Pulmões infinitos. Exatamente, que às vezes que um deles é o Valverde, que não sai do time, e o outro pode ser o Tchouaméni, o outro pode ser o Camavinga, o outro pode ser o Bellingham, o outro, enfim. Então o que ele faz? Ele protege o Toni Kroos volante com 2 jogadores com capacidade física absurda, com o Bellingham à frente com mais solto. É essa a imagem que a gente está vendo aqui. E aí, no caso, a dupla de ataque seria Vinícius e Mbappé. Essa é uma outra possibilidade ou a gente viajou aqui, Tati? Não, é uma possibilidade que estão levantando aqui na Espanha também, porque é o sistema que o Real Madrid está jogando hoje, né? Exatamente. O Real Madrid hoje está jogando dessa forma e aí tocaria menos no time e teria que, em vez de sacrificar um meio-campista, que foi o que a gente fez na outra opção de escalação, a gente estaria sacrificando um atacante. E aí ficaria nessa entre o Vinícius e o Rodrigo, porque hoje são os 2 atacantes, e pensando que o Vinícius tem um posto mais fixo na esquerda, né? Durante toda essa era Ancelotti no Real Madrid. O Ancelotti, aqui se fala de que... O Ancelotti cansou de dizer que ele mexeria com qualquer um do time, mas não tiraria o Vinícius daquela posição, né? Exatamente. Até e aí, mexeu, né? Por aqui se... Mexeu. Na verdade, ele mordeu a língua porque ele não tirou o Vinícius do lado esquerdo, mas o Vinícius hoje não é mais ponta. Hoje o Vinícius é um atacante pela esquerda, né? Exatamente. O Rodrigo também é um atacante pela direita hoje, exatamente. Né? Que não necessariamente, se o Mbappé vier, ele vai ser um atacante pela direita, porque é um pouco como eu estava explicando. O ataque do Real Madrid hoje, ele é muito móvel. A gente não tem mais tanto essa definição de pontas que pegam a bola, ocupam toda a lateral e só vão para a linha de fundo e cruzam. Não é isso. É um atacante que vai por dentro e também vai por fora. Tanto o Vinícius como o Rodrigo têm feito isso. E por aqui eles falam, né, pelo menos a imprensa da Espanha, tiraria o Rodrigo desse time. Eu tenho muitas dúvidas, VS, em até que ponto o Ancelotti vai pensar
em realmente não pegar um 4-3-3. Porque, assim, ele foi obrigado essa temporada a jogar assim um 4-3-3, porque ele ia continuar nesse formato. É o formato que ele consegue adaptar o que ele tem de melhor no time, que no Real Madrid continua sendo do meio pra frente. O Ancelotti tem muito como característica que ele fala, eu preciso de um time equilibrado, ele fala muito em equilíbrio, mas ele diz, se eu conseguir defender bem, do meio pra frente, eu tenho jogadores tão bons que eles resolvem. E o Rodrigo é um cara que resolve no Real Madrid. Então, eu fico nessa dúvida de realmente entender o que o Ancelotti vai fazer caso o Mbappé venha para esse time. Mas realmente é uma opção de jogar só com 2 atacantes e manter o time como vem jogando nessa temporada, com 4 meio-campistas, sendo que é como tu falou, um deles é o Fede Valverde, que durante muito tempo na era Ancelotti foi quase um ponta-direita. O Camavinga, que é um cara que tem... Título, né? Na campanha, o Camavinga, que é um meio-campista que tem um poder de condução da bola para romper linhas muito fácil. Ele pega, às vezes, a bola e ele quase que vira um ponta, porque ele vai pela lateral do campo também. Então, o Real Madrid hoje tem tantos jogadores multifuncionais, assim, que se o Ancelotti conseguir com que todos eles conversem, eu acho que tem espaço para todo mundo nesse time. Agora, em qual sistema e qual vai ser a função específica que ele vai pedir pro Mbappé é o que eu tenho mais dúvida. Tati, você na condição de pessoa brasileira que mais conhece do Real Madrid, e eu estou dizendo, qual dessas formações você acha mais viável pro Ancelotti? Abrir mão do que ele fez nessa temporada e até aqui tá funcionando, mas como emergência, porque como você falou, ou voltar ao DNA do 4-3-3 e aí ele não teria que... sobraria talvez por um Kroos aposentando, talvez isso pode até ajudar ele a tomar a decisão, mas também correndo o risco do time ser menos equilibrado. Você, com esse teu feeling de que é a pessoa brasileira que mais conhece do Real Madrid, o que você acha que ele vai mais fazer? Eu tenho minhas dúvidas mesmo, entre o equilíbrio e entre tirar o Rodrigo do time. Eu também tenho muito essa dúvida. Eu acho que ele, em caso do Mbappé chegar, né, vamos sempre deixar esse asterisco, eu acho que ele vai provar com as duas coisas. Porque o Ancelotti já se mostrou, principalmente nessa temporada, que ele tem tido um monte de problema com lesão, e nas anteriores no Real Madrid, nessa segunda passagem dele também, que ele não tá extremamente apegado a uma única forma de jogar. Ele testa. Só nessa temporada ele já jogou acho que uns 3 sistemas diferentes. Um Bellingham mais solto como 10, o outro Bellingham mais pegado ao Vinícius Júnior na esquerda, o outro com 3 atacantes, porque em determinados momentos, mais pro segundo tempo e final do jogo, ele botou o Rossello como referência do time. Então, eu acho que ele não vai se apegar a uma forma de jogar. Ele vai ver o que ele tem e vai tentar entender. Será que eu consigo fazer o time... Eu acho que a primeira ideia dele talvez seja tentar voltar ao 4-3-3, porque é quando ele consegue acomodar os melhores jogadores que ele tem. Eu perguntei ao Ancelotti, Vess, porque ele não tá respondendo nada sobre o Mbappé, porque não tá fechado. Já avisou, né? Não tem, né? Então ele não tá falando. Mas eu lembro que na época do Zidane, quando existia a possibilidade, na época era até do Neymar vir para um Real Madrid que tinha um trio BBC, e o Zidane dizia... Todos os bons jogadores podem jogar juntos, são compatíveis independente da posição. E eu questionei ao Ancelotti isso. E o Ancelotti já... sim, os bons jogadores todos têm que jogar juntos, mas o time tem que ficar equilibrado. Então, eu acho que a tendência, eu imagino, seria tentar voltar ao 4-3-3, porque é quando ele consegue colocar mais jogadores de qualidade dentro do time, né? Para qualidade pro Ancelotti, são os atacantes que resolvem o jogo. Mas, ao mesmo tempo, a questão do equilíbrio, ela puxa ele muito para trás e talvez ele comece tentando fazer o que ele tá fazendo essa temporada. Mas se ele sentir que existe a possibilidade de voltar ao 4-3-3, eu acho que ele prefere. Outra pergunta que eu te faço pra gente analisar, né? O PSG vai, em algum momento, já disse que vai fazer, que vai procurar 2 jogadores tops. Existe alguma possibilidade de o PSG, e aí como uma espécie de troco, ir em cima do Vinícius ou do Rodrigo? Eu acredito que essa temporada não. Essas conversas lá atrás, elas apareceram e desapareceram, assim, fumaças.
mas eu acredito que nessa temporada não, até porque todo o elenco do Real Madrid, praticamente todos os jovens já renovaram os seus contratos com o Real Madrid, são jogadores muito queridos pela torcida. Lembrando que a última Champions, quem colocou o Real Madrid na final foi o Rodrigo, e quem deu o título ao Real Madrid, tirando o Courtois, foi o Vinícius marcando gol. Então, por exemplo, os dois meninos brasileiros, a torcida tem um carinho muito, muito grande por eles. E eu acho que, nesse momento, o Mbappé ainda tem que conquistar isso, né? Sem dúvida. Nesse momento, o elenco do Real Madrid é uma certeza. Todos os que estão ali já entregaram, e todos os que estão chegando, talvez nessa temporada entreguem. Os que chegaram agora, né? Os que já chegaram antes, já entregaram. Do jeito que tá, pelo menos... E o Rodrigo do jeito que tá, pelo menos um espanhol ganha, né? Exatamente. Então, assim, o Mbappé pode chegar, se vier ao Real Madrid, como uma grande estrela e tal, mas dentro do time do Real Madrid ele ainda não provou nada. Então, eu acho que a temporada seguinte, pelo que eu tenho sentido por aqui, é uma temporada em que todo mundo que tá, fica. E vamos ver o que a gente faz. O Real Madrid tá jogando VS essa temporada inteira com 4 atacantes. Um time que chegou a ter 10 atacantes no elenco. Assim, o Real Madrid realmente tá com um elenco curto no ataque. Tem muito meio-campista. E por isso que o Ancelotti mudou a forma do time jogar, porque tem muito meio-campista. E bom. Mas atacante tem pouco. Meio-campista, que meio-campista é bom. Então, no caso, a possibilidade de ou o Rodrigo ou o Vinícius saírem seria apenas aquela situação deles baterem na porta do presidente e dizerem, quero sair. Aí, né? Aí alguém... Aí o Real Madrid vende porque ele não segura ninguém. Eu não vejo isso acontecendo. Não faz. Eu não vejo isso acontecendo. Não vejo isso acontecendo porque... A lógica não permite, né? A gente pensar nisso. O Vinícius, por exemplo, sempre, quando questionado por isso, falou que ele gostaria de jogar com o Mbappé. O Rodrigo não faz muito tempo que disse que gostaria de jogar com o Mbappé. Então, assim, eu acho que se tem uma característica desse elenco do Real Madrid nesse momento, é um entendimento de que quanto melhor os jogadores chegarem ao Real Madrid, melhor o time vai ser e mais possibilidade eles têm de ganhar. Porque eles têm um grande desafio pela frente, Vessi. Essa geração atual do Real Madrid tem como objetivo tentar superar a anterior, que tem no elenco praticamente todos os jogadores com mais títulos na história do Real Madrid. Então, o atual elenco do Real sabe que precisa contar com os melhores para poder continuar ganhando, porque eles querem ultrapassar a geração anterior, que foi uma das mais vencedoras da história do clube. Então, não acho que na temporada seguinte, talvez mais para frente, se possa pensar em alguém saindo, alguma modificação. Mas eu acho que se o Mbappé chegar, deve chegar para agregar. E aí, de que forma o Ancelotti vai lidar com tudo isso, aí já é problema pro Carlo Ancelotti. Até porque para a temporada que vem, em um Mbappé chegando, todo mundo ali vai olhar e vai lá, vamos ver como vai ser o time com o Mbappé. Exatamente. Seja o funcionamento do time para encantar e tudo, seja para ver quem vai perder a vaga, né? Entendeu? Também. Pode ser que numa primeira temporada, o Rodrigo fale assim, o Rodrigo talvez na cabeça dele possa estar pensando, olha, talvez eu saia do time, eu vou ficar para ver, de repente o Ancelotti pega a primeira opção que a gente fez e todo mundo fica feliz. Então talvez não faça sentido tomar essa decisão agora, né? Até porque todo mundo acabou de renovar contrato, né? Exatamente. Não, o Real Madrid tem a base do time hoje. Eu acho que tirando o Carvajal e o Mendy, que são os jogadores que vencem contrato em 2025, eu não tô contando os mais veteranos que vencem contrato agora, os Modric, Kroos, Nath, não tô contando esses. Mas o Carvajal e o Mendy, por exemplo, os laterais, que se fala muito em laterais pro Real Madrid, é porque em 2025 os dois laterais titulares hoje terminam o contrato. Tirando eles, Courtois é 2026, o meio de campo, os jovens, tudo é 27, 28, 29. Tipo, o Mbappé, se chegar, também deve chegar com um contrato longo. Então, Vinícius, em teoria... O Vinícius só não é 27, mais... Só não é mais porque ele não quis, né? Eu até fiz essa matéria aí no nosso portal. Ele não quis, porque o Real queria assinar por mais, ele não quis para poder ser chamado para negociar antes. Então não faz muito sentido. Ao contrário de outros clubes que nos últimos anos investiram muito em jovens e quando na hora de renovar com os jovens não conseguiram e meio que amadureceram ele e eles foram para outro lugar, o Real Madrid contratou jovem, amadureceu essa galera
mas já tem essa galera sob contrato, sob a segurança do contrato por um bom tempo, né? Então, não tem esse perigo no Real, né? Exatamente, exatamente. A base do time tá renovada e pelo menos que a gente saiba a intenção VS é que toda essa galera fique no Real Madrid. Toda essa galera fique no Real Madrid. Pode ter uma que outra saída, por exemplo, o caso do Arda Güler, pode ser que seja um que talvez saia para ter mais minutos, porque realmente tem muito jogador no meio de campo, muito jogador jovem que já tá mais estabelecido e tal. Aí é um caso ou outro mais fora da curva. Talvez assim, saia né? com opção de recompra, né? Talvez, né? Talvez, não, e empréstimo para tentar jogar mais, porque não conseguiu ter os minutos que se imaginava que podia. Mas assim, seria um caso muito extraordinário. A grande maioria que tá, fica, e a ideia é que cheguem mais. O elenco do Real Madrid tem 23 jogadores, VS, não tem 25. Sendo que nessa temporada praticamente todos já se lesionaram, então o elenco ele não tá absurdo, assim, não tem opções sobrando, né? Então por isso que eu acho que quem chegar só vem a adicionar. Não vai ninguém sair porque alguém chega. É verdade. Então é isso, né? Então, bom, olha... É isso, né? Acho que tentamos aqui entender como é que pode ser esse futuro Real Madrid, caso o Mbappé decida jogar no Real Madrid. E, de momento, eu acho, né, VS, que são um pouco muitas dúvidas, mas talvez algumas pistas a gente possa ter dado pro pessoal por aqui. Acho que é isso. Então é o 4-3-3, e aí sairia alguém do meio campo, o Bellingham voltaria um pouquinho, e aí o trio, e que trio, né? Rodrigo à direita, Mbappé pelo centro e flutuando, e o Vinícius voltando a ser ponta pela esquerda, ou um 4-4-2, e aí, pelo menos no nosso pensamento aqui, o Rodrigo sairia do time para manter mais ou menos o esqueleto do que está sendo feito aqui. É isso, um baita conteúdo aí de Real Madrid, e agora você já faz aquilo que você já sabe, né? Like, se inscreve, copia, compartilha, deixa o comentário, deixa o gostei, deixa o curtir, tudo isso que você faz aqui nas mídias sociais da TNT Esportes. Obrigado, um abraço, tchau. Tchau, gente. Obrigada, VS. Valeu.